Olá, que prazer estarmos aqui, presentes nesse programa que sempre nos orgulha, nos honra, que é o Sala de Imprensa. E hoje nós, na verdade, exageramos em razão dos nossos convites e das personalidades que se encontram aqui conosco, não é? Nós, sem sombra de dúvida, temos que nos sentir honrados, porque nós estamos recebendo aqui, a gente sempre se sente honrado quando a gente tem um parlamentar na casa, e aqui nós vamos ter um equilíbrio muito legal, que é o legislativo e o executivo, né? Além dos jornalistas presentes. Mas é no sentido de fazermos com que você que está participando conosco tenha a oportunidade de vibrar conosco também em razão das presenças que hoje se fazem aqui nesta entrevista. E eu vou começar com o meu lado direito, até por tradição, não é? Com esse jovem, brilhante deputado estadual, Caio França. Prazer, Caio, prazer ter é você meu, aqui, viu? Muito obrigado. Uma honra muito grande. Prazer é meu, obrigado pelo convite aqui. Obrigado. Parabéns aí pelo dinamismo, pelo programa, obrigado. Pelos anos aí de jornalismo, que inspiram muita gente. Está aqui, né, o Renan também, que se inspira aí na sua pessoa. E um prazer estar com o Pedro, enfim, um dia muito especial pra gente aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E ele, vocês já viram da sua dinamicidade, da sua eloquência, facilidade na verve. E ele já teve a oportunidade de falar do nosso querido Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, também brilhante executivo, que tem uma tradição na cidade de São Vicente e é também um político que nos orgulha. Prazer, Pedro, ter aqui conosco. Prazer é nosso, Sérgio, uma honra estarmos aqui nesse programa, juntamente com o nosso deputado estadual, Caio França, com o jovem jornalista Renan Martinez, e principalmente com você, que é esse craque do jornalismo. Obrigado. Que nos dá a honra de poder virmos aqui falar da cidade de São Vicente, falar um pouco do trabalho que estamos realizando lá na cidade de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Não tem dúvida. E eu vou contar com meu querido amigo, esse jovem, brilhante Renan Martinez. Renanzão, tudo bem, irmão? Olá, Redol, olá a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com o nosso deputado estadual, Caio França, e com o nosso prefeito de São Vicente, né, nosso Pedro Gouveia. Para mim é uma grande honra estar aqui junto com vocês. E nós estamos em família, porque eu quero deixar muito claro, eu tenho um grande amigo, que é o Marcelo Martinez, pai do nosso querido amigo Renan, e tem colaborado muito conosco aqui na Associação Paulista de Imprensa, e é amigo de muitos anos do nosso querido prefeito Pedro Gouveia. E eu não vou nem falar tantos anos, até porque o Pedro também é jovem, mas desde que eles nasceram já muito próximos da luta, não é? Pelo trabalho, pela disposição, não é? De tudo, não é? Da área cultural, do seu desenvolvimento. Até estudaram juntos, não é? Enfim, você é administrador de empresa, você tem, não é, uma área em marketing também, conhece profundamente, e em gestão pública, né? Onde você tem notoriedade, né? Em razão de já ter assessorado o nosso governador. É verdade, uma honra, né? Márcio França. É verdade, desde o início da carreira do nosso governador, quando foi vereador, eleito na cidade de São Vicente por 2 mandatos, depois 2 vezes eleito prefeito e com uma brilhante reeleição, né, a maior do país, 93% dos votos, né, isso, né, deu para todos nós uma experiência muito grande. Mas em especial aqui, falar da minha amizade com o Marcelo Martinez, é uma amizade de 40 anos, uma amizade que, né, até hoje temos aí a oportunidade de mantermos contato, de, né, termos aquela turma de quando, né, estávamos ali na cidade de São Vicente, junto com vários outros amigos. Até hoje temos contato, até hoje mantemos aí essa relação, e é muito bacana ver agora o Renan, filho do Marcelo, aqui conosco, nos entrevistando. Por isso que eu fiz questão, sabe? Eu acho muito bonito. No fundo, eu vou até trazer aqui, e não trata-se, não é, de jogar confete, porque eu particularmente posso dizer, não é, declaradamente, que sempre admirei seu pai, não é? Obrigado. Até pelo estilo dele. O conheço da época quando ele era vereador, porque a gente já tem um pouco de idade. Mas alguns dias. Alguns dias, Eu tenho 60 anos e tive a honra de conhecer seu pai, ainda vereador, não é? E em razão até do trabalho. E ele,
particularmente, nunca tive um relacionamento de amizade, não é? Tão próxima como nós temos agora, mas no passado, por causa das tradições dele, né? Quer dizer, um homem de família, um homem do bem, não é? Um homem que tem impugnado. Você vê, eu inclusive liguei para o nosso querido amigo Camilo Cristófaro, que eu sempre vejo, né, no Face, e outra, é a primeira vez na história que eu vejo um governador dar entrevista dentro do palácio e outra interagindo com os internautas. Porque uma coisa é você dar uma entrevista onde você não tem a participação dos internautas, a outra é você ter ali o fogo cruzado, né? A oportunidade de você ouvir, às vezes até o que você não deseja. Claro, né? Mas ele com sempre muita habilidade, porque a gente sabe que o encargo dele é muito complicado, né? Como governador de São Paulo, um homem que tem procurado fazer o máximo. Não fosse ele, eu inclusive falei isso para o Camilo, e falei isso para nossos colegas da imprensa, não fosse ele, nós estaríamos até hoje com o problema, tá certo? Da paralisação. Eu não chamo de greve, eu chamo de paralisação justa dos caminhoneiros. É verdade. Porque cá entre nós, se nós não tivéssemos ocupando os cargos que temos, e a gente tem muita responsabilidade com isso, nós estaríamos do lado dos caminhoneiros, quer dizer, ali parado com eles, não é no acostamento das estradas. Mas a gente sabe que não é dessa forma também que as coisas são resolvidas. Mas o seu pai, você vê, a naturalidade, ele falou, não dá para entender como é que cobra, não é? Como é que um pedágio você cobra do eixo, não é, suspenso, que não está gastando nada, quer dizer, nem tem atrito com asfalto, quer dizer, vai cobrar por quê? É, na verdade, até uma apropriação indébita por parte do Estado, não é? Ter uma atitude dessa natureza. E ele, com muita sensibilidade, de cara falou, não, amanhã já ninguém mais cobra e tal. Ó, mesmo que não tenha acordo, amanhã nenhum pedágio aqui do Estado de São Paulo já cobra. Quer dizer, um homem, não é, de relações fáceis, de pessoa simples. Tem uma habilidade incrível, né, de buscar tomar a frente dos problemas, resolver os problemas, não foge à luta. Exato, o que é mais importante. Tem o problema, encara o problema, senta para conversar, busca o diálogo sempre, e a trajetória política do nosso governador Márcio França sempre foi assim. Exato. E isso faz com que cada vez mais as pessoas o conheçam e percebam que esse jeito dele governar é um jeito diferente, é o jeito que as pessoas hoje esperam que os políticos, né, ajam da forma como os políticos têm que tomar a iniciativa para trazer soluções. As pessoas não querem ver a paralisação. Tenho certeza que todos os caminhoneiros ali, por mais que a causa tivesse toda a legitimidade da paralisação, ninguém gosta de parar. Eles estavam sem produzir, sem ganhar, sem ver os seus familiares. Então eles queriam resolver o problema, mas não tinha ninguém para tentar interceder a causa deles. E aí o governador Márcio França tomou a frente da discussão, buscando diálogo, fez com que o governo federal despertasse para o problema e aí passasse a trabalhar a questão de uma maneira que foi resolvida, e ele vai continuar sempre do lado aí das pessoas, tentando buscar a solução dos problemas. Ótimo. E na verdade, vocês fazem parte de uma família abençoada. Obrigado. Eu não tenho dúvida, porque você já teve o privilégio de nascer no dia 1º de agosto de 1988. 4 dias após a Carta Magna foi promulgada, a Constituição da República, não é? Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã. E você foi o vereador mais jovem, de maior número de votos, 8.000 e tantos votos, não é? Verdade. Em São Vicente. E depois o deputado estadual mais jovem do país. Quer dizer, você tem alguns recordes que são muito positivos. Eu acho que isso é... Feliz. Parabéns. Fico feliz, uma responsabilidade também, né? Porque a política, ao longo dos anos, a juventude acaba se afastando muito por conta... Acho que as circunstâncias acabam levando o jovem a não... primeiro que ele é mais contestador por natureza, então ele se envolve menos. E segundo que o ambiente acaba não sendo muito propício, você tem poucas oportunidades. Você mesmo começou aqui nos bastidores falando, né, da oportunidade que dá aos jovens de acompanhar. Então, na política nem sempre se tem essa oportunidade. Eu tive lá atrás, em 2008, eu disputei a eleição à vereança. Foi uma grande escola para mim. Eu sou muito orgulhoso de ter sido vereador na cidade, a cidade que eu nasci, que eu amo, enfim, que eu vivo até hoje. E agora, hoje, ocupando o cargo de deputado estadual também, uma grande honra. Também... Claro, um privilégio poder acompanhar isso com o governador Márcio França, que foi brilhante aí nessa
interlocução com os caminhoneiros, tinha tido uma atitude já corajosa com relação a policial militar, não sei se vocês vão lembrar, mas que fez entregou aí flores no Dia das Mães para uma policial que agiu como manda a lei, foi firme, foi séria, protegendo a sociedade. Também é um outro mundo que estava meio desacreditado da política, não tem dúvida. E agora a polícia passa, né, a ter um pouco mais de crença aí no seu governante, então a gente está bem contente também com isso. E acho que a minha presença no Legislativo também estimula um pouco mais os jovens ingressarem na política, e também acho que é uma missão aí que eu tenho de poder interagir. Não tem dúvida. Talvez hoje as mídias sociais facilitem um pouco mais e façam com que os jovens possam participar mais da vida pública. Eu queria, inclusive, Caio, que você, em razão até da sua fluidez, da sua facilidade, né, em falar, essa didática que vocês têm, você, seu pai, isso é legal, porque é, na verdade, uma interlocução fácil, né, e que sem ser rebuscada, sem ser cheia, não é, de adjetivos difíceis de serem interpretados. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, que isso é muito importante. Na sua opinião, você já deu um dos motivos, que é o fato do jovem ser contestador e tal, mas o que impede, quer dizer, de haver uma maior participação dentro, não é, dos modelos de gestão pública de jovens que tenham realmente oportunidade? Porque veja, vamos admitir, o Caio França, com todo o brilhantismo que você tem, se você não tivesse como exemplo um político da envergadura do seu pai, o governador Márcio França, eu acho que seria mais difícil. Muito mais difícil. Não é isso? Sem dúvida. Por isso que eu valorizo muito, no meu caso aqui, a gente tem outros jovens brilhantes que acabaram, que estão na vida pública hoje e não tem. Eu tive a oportunidade de ter um pai que eu convivi com ele, e claro que me abriu as portas para a política. Daí para frente cabe a mim poder abrir as outras portas, manter essas portas abertas. Mas nós tivemos na última eleição aqui, vou dar um exemplo de um amigo que eu criei em Guarulhos, o prefeito Guti, que 33 anos é prefeito de Guarulhos hoje pelo PSB. Então eu acho que se eu tivesse que achar algum motivo que distancia o jovem, eu penso que os partidos políticos hoje, eles têm o seu, na sua grande maioria, a composição delas, elas dificultam um pouco o jovem a participar, a partilhar, a disputar uma eleição no pé de igualdade dos demais candidatos. Então, tudo isso acaba dificultando um pouco para o jovem conseguir disputar uma eleição nas mesmas condições dos demais candidatos. Como eu te falei aqui, Redó, eu acredito que as mídias sociais, elas acabam aproximando mais, e há uma tendência dos jovens cada vez mais disputarem o seu espaço, e é um mecanismo mais democrático, vamos dizer assim, porque todo mundo tem aí uma mídia social e é mais fácil de você acessar, então isso facilita um pouco. E penso que essa eleição agora pode ser também uma oportunidade para mais jovens disputarem a eleição, enfim, em pé de igualdade, e mais do que a idade em si, eu penso que é a atitude das pessoas. Exatamente, né? Porque não é só a idade. Não é só a idade. A gente fala muito na nova política. A nova política não significa a certidão de nascimento aí, mas sim, né, a atitude que você tem, a maneira como você conduz o seu mandato, a maneira como você disputa a sua eleição. Acho que tudo isso são requisitos para que você possa, na prática, fazer uma política transparente, correta, digna, leal com aqueles que te elegeram, que eu penso que é isso que a sociedade busca. E deseja. Renan, você como jovem, não é? Você concorda com essa opinião? O que você realmente sente também de dificuldade nesse processo? Como um jornalista recém-formado e com muita dificuldade de encontrar um caminho, de ter uma oportunidade profissional. Olha, eu acho que falta confiança, e como o deputado disse, acho que também falta oportunidade, né? Porque para os mais experientes, no caso, às vezes acho que tem um pouco de medo, né? Porque, querendo ou não, o experiente tem um nome, né? Se o mais jovem fizer alguma coisa errada, vai cair no nome do que tem mais experiência. Só que eu também acho isso errado, porque todo mundo começou lá de baixo, nunca teve lá em cima. E que tem que dar oportunidade para os jovens, porque o jovem é o futuro do Brasil, né? O futuro do nosso país. Então, para mim, tem que acreditar mais nos jovens por conta disso. E o Brasil, inclusive, é um país constituído, né, na sua grande
maioria, 78% da população brasileira é jovem, não é? E isso nós temos que dar essa credibilidade. E outra, e hoje com 14 milhões de desempregados, quer dizer, eu até, na verdade, Caio, suscito aqui, não é, a sua oportunidade de, como legislador, como deputado, abrir, não é, chances através de projetos de lei, enfim. E agora eu sinto, porque seu pai, eu sinto o seguinte, eu tenho notado na fala dele, inclusive recentemente, numa entrevista que ele deu ao jornalista, não é, José Luiz da Atena, eu vi a tranquilidade dele, sabe? Porque a gente nota que os políticos não têm, ele tem a tranquilidade de quem está falando a verdade. Sim. E de quem tem a responsabilidade daquilo que está fazendo é verdadeiro. Porque a gente nota, às vezes, não é, de outros políticos que ficam, fala como se fosse decorado. Decorado e num pedestal, não é? E todo mundo meio que fala quase que a mesma coisa. Mesma coisa, não é? Ele é mais objetivo, né? Características dele, objetividade, ele é mais sincero, sinto eu, do que os demais. Muito. Quando fala não, também é não. Muito. E tal. E a espontaneidade dele, né? Muito. A gente fala muito, ele é muito feeling, assim, né? Então ele fala o que tem que falar, às vezes também, claro, erra, porque como todo mundo erra, normal, mas ele erra tentando acertar, falando a verdade. E é verdadeiro, é verdadeiro em toda. Ele não tem uma performance, ele não tem algo que ele tenta aparentar ser. Ele é o Márcio França, sendo governador, prefeito, deputado, secretário, vice-governador. Não importa, sempre ele teve essa postura, é o jeito dele, é uma forma dele governar, é um jeito diferente, mas eu acredito muito que é um jeito que as pessoas, elas têm um pouquinho dessa expectativa de ver esse novo, que é o que o deputado Caio falou, exatamente, é o que o deputado falou. Não é pela idade que as pessoas querem esse novo, mas é sim no jeito diferente de fazer as coisas. Chega daquela mesmice, chega daquele jeito do político se comportar, daquele jeito ultrapassado. Hoje as pessoas querem um jeito mais próximo da população, a pessoa que fale a mesma linguagem. E o governador Márcio França tem muito disso, né? Nós aqui acredito que somos suspeitos aqui para falar, mas ele é um craque da política, está conduzindo, incentivando, inspirando uma geração nova de políticos. Isso é muito bacana. Nós conhecemos muitas pessoas que... Exemplo, né? O caso do Guti, não tinham, exatamente. 33 anos, prefeito de uma cidade que foi dominada durante 4 gestões pelo PT. É isso aí. Tá certo? E uma coisa eu sei, porque nós temos lá a TV Guarulhos, né, do nosso querido Fernando Mauro Treza. A gente implantou aquela televisão há 15 anos atrás. É isso. E nós nunca tivemos apoio de ninguém. Não é? E o Guti, o primeiro momento eleito, nós não convidamos, ele ligou pro Fernando Mauro e falou, impressionante, o cara me ligou, de repente, o telefone, o prefeito de Guarulhos. Falou, Fernando, quero dizer claro para você, acho que vocês fazem um bom jornalismo, que vocês têm uma boa emissora e outra, uma TV comunitária. Eu vou ajudar no momento que nós pudermos, porque agora eu não posso, porque eu não tenho. Sim. Quer dizer, peguei a cidade toda escangalhada, com um orçamento, não é, todo destruído. E a melhor ajuda, Redor, era não atrapalhar, né? A melhor ajuda é não atrapalhar. É o apoio do incentivo, de você se colocar à disposição, de você dar oportunidade, de você valorizar. Não é só o apoio que muitas vezes as pessoas imaginam, né, de tentar arrumar algum patrocínio, alguma coisa, de alguma forma institucional. Não, o apoio mesmo, de estar lá, de se colocar à disposição para uma entrevista, se colocar à disposição para poder responder os anseios da população, aquilo que a população está querendo tirar uma dúvida, tal. Muitas vezes os políticos se fecham e não querem dar essa satisfação à população. É verdade. E eu, aproveitando esse momento, eu estava inclusive ali nos bastidores conversando com o nosso querido prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e falei, eu passei, durante muitos anos da minha vida, com 10, 12, 15 anos, eu ia todo final de semana, porque eu passava as férias no Imbaré, ali do lado, na praia do Imbaré, em Santos. E a gente ia todo final de semana tomar água na biquinha e comer os doces ali na pracinha, né? Então, que inclusive seu pai revolucionou, porque era, com todo respeito, uma porcaria de uma pracinha, não é? Toda. E de repente o seu pai veio com uma criatividade fantástica de mostrar para o mundo que o Pedro Álvares Cabral, através das suas caravelas, aportou primeiro em São Vicente, né? Isso mesmo. Isso foi fantástico, não é? Quando, na verdade, historicamente, ele provou, não é? Quer dizer, eu achei isso brilhante. E aí, a partir do
turismo, que é a maior e mais progressista indústria do mundo. Espero, inclusive, que ele continue como governador. Acredita muito. Indústria limpa, não é? Mas eu sei que para ter um turismo bom, você precisa ter uma cidade segura, você tem que ter um estado seguro. Pro morador, né? Pro morador, não é? Na verdade, essa encenação, que é a chegada de Martim Afonso a São Vicente, na verdade, ela virou um case de sucesso. Né? O prefeito é até suspeito, porque ele foi secretário de turismo, de cultura e turismo. Foi vereador também. E é a maior encenação em areia de praia do mundo. Exato. Hoje, esse último ano, a gente recebeu mais ou menos 5 mil pessoas por espetáculo. Por dia lá na encenação. Bacana. Então, 7 dias de apresentação. 7 dias, São E quando vai ser? Quando vai ser? É toda semana de aniversário da cidade, que é no dia 22 de janeiro, no início aí do ano. Agora em 19 será de 21 a 25 de janeiro. Nós já cravamos a data de 21 a 25 lá na praia, né, do Gonzaguinha, numa arena que a gente monta, que é do lado da Biquinha, que é exatamente onde chegaram as caravelas com Martim Afonso. Um espetáculo maravilhoso, emocionante, a gente chora, cada uma das apresentações na verdade, realmente vocês vivem muito. O 1500, não é? Muito. 1532, a chegada de Martim Afonso, a primeira cidade do Brasil, porque para caracterizar como uma cidade, uma vila, precisava ter a Câmara, precisava ter a cadeia e precisava ter a igreja. Esses 3 atos, né, que definiam pela coroa de Portugal uma vila, que instituiu uma vila oficialmente. Então, São Vicente, a primeira vila do Brasil, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Exatamente. Uma história linda, São Vicente nos orgulha muito, né? A célula máter da nacionalidade, a primeira Câmara das 3 Américas. Então, uma cidade riquíssima na sua história e na sua cultura. E o nosso governador Márcio França, quando foi prefeito, a gente brinca, disse que ele colocou São Vicente no mapa. Porque ele acredita muito no turismo. Verdade. Ele é um incentivador do turismo. E ele conseguiu criar vários equipamentos turísticos da cidade, a Vila de São Vicente, a Praça 22 de Janeiro com Ipupiara, o Niemeyer, o monumento do Niemeyer, que é um mirante que nós temos no alto da Ilha Porchá, que ele aponta exatamente para Brasília, que foi uma ideia que ele teve, construído pelo Niemeyer. Então, assim, isso tudo pra gente, se não me engano, foi valoriza muito. O ponto turístico mais visitado da Baixada Santista. Exatamente. Em cima da Ilha Porchá, que já tem toda aquela... Que já é lindo, aquele glamour e tal, onde eu passei muito ali, nós estávamos falando. Uma Noite nos Mares do Sul. Uma cidade que... Participamos muito, ele fazia um concurso maravilhoso. Naturais. As mulheres mais bonitas do Brasil, quando não trazia mulheres internacionais. A mulher casada, mais bela do Brasil, tudo. Exatamente. Era um ícone aí da cidade, da região inteira. Estimulou o turismo. O turismo, muito. O Márcio sempre falou cidade que ele parava. Era o embaixador, né? O embaixador da Baixada Santista era o Odarcio Dutti, né? Que foi presidente durante anos do Clube Ilha Porchá. Exatamente. E nós, inclusive, temos aqui o nosso diretor executivo, o professor José Alfredo Machado de Assis. Ele é conselheiro até hoje do Ilha Porchá. Do Ilha Porchá e tal. Isso. Enfim, uma história linda. Nós temos uma história muito legal, né? Nós e vocês têm, na verdade, estimulado e fomentado essa história, né? Eu queria que você, meu querido prefeito Pedro Gouveia, identificasse, né, na sua gestão, porque no fundo foi um processo de continuidade, né? Porque assim, o Márcio foi prefeito por 2 mandatos, inclusive com esse êxito, não é, de ter sido reeleito com 93% dos votos, inédito em toda a política no mundo. Não existe isso. Não existe isso, né? É a primeira vez, né, inclusive. É primeiro inédito. Pioneiro. E numa cidade de 350 mil habitantes. 350 mil, tem 2 turnos. Não é uma cidade. Não, a gente, né? E mesmo em cidades pequenas, que a gente acompanha, eu particularmente, eu me dediquei durante uns 15 anos, 20 anos como advogado de direito eleitoral. Tenho até um livro e tal, né? Guia Eleitoral 2004. Em 2004 a gente lançou esse livro e eu trouxe, né, inúmeros exemplos, né, de boas administrações e tal, e a gente nota sempre que em cidades pequenas, porque tem uma coisa que a sociedade não percebe, 90% das cidades, nós temos no estado de São Paulo 645 municípios, 90% não passa de 15 mil habitantes, tá certo? Exatamente. Ninguém parou para ver isso. É verdade. Tá certo? Hoje um pouco mais, vai uns 20, 25 mil. É isso. Não é? 90%.
Porque os outros 10%, aí sim são gigantescos. São as grandes cidades. Não, grandes cidades. Você pega Guarulhos, Osasco, Sim. o próprio São Vicente com 350 mil, Marília, não é? E tantos outros. Rio Preto, Santos ali, do Guarujá. Verdade. Guarujá, ali ao lado, não é? Enfim, então você tem essa... E quando eu noto, né? Quando às vezes o pessoal fala, não, porque você vê na Suíça, porque você vê na Inglaterra... Quer dizer, não dá para comparar o Brasil, com todo o respeito, nem com Suíça, nem com Inglaterra, nem com Portugal. Queremos chegar lá. Você vê, Portugal... Mas temos uma caminhada. Eu falo o seguinte, caminhada. a zona leste de São Paulo é maior que Portugal. A zona leste de São Paulo, né? Vai, um pouquinho mais. Portugal tem 10 milhões e 500 mil, e a cidade de São Paulo tem 12 milhões. Tem 12 Quer dizer, milhões. tá certo? Não, mas a zona leste tem 7 milhões de pessoas. Quer dizer, é um negócio monstruoso. A zona leste inteira, não é? Você tem ali uma concentração de pessoas enorme. A Suíça, não é? Então, um país com 220 milhões, nós temos que ser comparado com a Índia, nós temos que comparar com os Estados Unidos, em termos de população, né? Enfim, a Índia já exagerei, porque a Índia tem 1 bilhão, né? Mas países que têm, na verdade, a oportunidade, porque não dá para você comparar, não é? Cidades como São Vicente com cidades menores. Quer dizer, eu tenho certeza que os problemas que você tem lá são problemas gigantescos e outra. E você faz parte de uma região metropolitana da Baixada Santista, que é outro problema. O problema, tá certo? Que de ordem, hoje, inclusive, por causa da mutação turística nos períodos de férias. De sazonalidade. Você recebe quantos turistas lá? Quer dizer, a sua população é de 360 mil. Mas em época chega a quanto? A 1 milhão? Então, é um dado interessante também, Sérgio, que a gente precisa sempre falar. A região, a Baixada Santista, ela recebe, numa alta temporada, num final de semana prolongado, um número maior de turistas do que o Nordeste recebe durante toda uma temporada. A Baixada Santista, ela recebe um número de turistas muito grande. Enorme. Então, enorme. Então nós temos que nos preocupar. Que também não dá muito. nem para mensurar. Pessoal, assim, quer dizer, você numa tem um temporada, valor num final médio de semana prolongado, a região ela recebe 400 mil veículos. A gente está falando de 2 milhões, 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, a gente dobra a população de toda a região, de toda a Baixada Santista, e como é que faz, né? Dos 9 municípios. Veja, a prestação de serviço. Os prefeitos têm que fazer todo o esforço, com apoio sempre de deputados como o Caio, que nos ajudam muito com emendas, com recursos para todas as cidades da região, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o turismo, agora com uma iniciativa também maravilhosa do nosso governador de estado, Márcio França, de nos finais de semana e nos finais de semana prolongados, com reforço do policiamento, assim como é feito na temporada com a Operação Verão. Então a gente tem esse reforço da Polícia Militar para poder nos dar essa segurança, para nos dar essa condição de receber esse número de pessoas que vão à nossa região. Ótimo. Eu vou até sugerir aqui, isso já teve no passado, e eu não sei também em questão de números e tal, mas seria muito legal para estimular ainda mais o turismo na região da Baixada Sul e Norte, não é? Do litoral, que houvesse a oportunidade de, a partir da 0 hora, liberar o pedágio. Vamos tentar, não é uma tarefa fácil aí, porque... Não é? Porque... Eu sei, porque também é um momento que as concessionárias... porque uma concessão, ela tem um contrato, o contrato está em vigência, mas é uma possibilidade, de repente, pensar em alguma coisa diferente, algum valor menor e tal. Isso. Os pedágios... Vai, 50%. Depois da meia-noite, 50%. São possibilidades interessantes. Porque hoje o pedágio é caro, não é? O custo alto do pedágio são R$26 hoje, Exato. 26 ainda. Reais para 26 para ir, para voltar, mas... Não, para voltar não paga, para subir a serra... Não, não, eu pago porque eu estou no Guarujá. Quem está no Guarujá para sair da cidade. Da cidade tem a balsa. Ou quem estiver no Guarujá para Piaçaguera. A Piaçaguera tem que pagar, né? A gente para pegar imigrantes não precisa, mas para descer é um valor alto. Exato. Acontece que o modelo de concessão feito pela época, a empresa ela construiu toda a nova imigrantes, entendeu? Sim. Então, na construção que foi feita, é que ela tem o seu lucro, que é muito alto e que, sem dúvida, também acaba criando um monte de dificuldade aí para quem sobe e desce todos os dias, por exemplo. Tem muita gente que mora na Baixada, mas trabalha em São Paulo também, né? Imagina pagar o pedágio todo dia, não é mole também, não. Tem esse lado também, né? De pensar nesse pessoal. E não são poucos. Porque eu tive um primo que ele trabalhou durante
28 anos, 30 anos, aqui em São Paulo e morava lá. Sim. Não é? Você tem o pedágio, tem o combustível, Tudo, o desgaste você do tem carro. tudo, o desgaste do E carro. hoje tem uma coisa, com todo respeito, né? Mas a insegurança, que na época não existia. Sim. Hoje você tem um problema de Sim. você tá passando embaixo, não é, de uma ponte, o pessoal joga pedra. Essa é uma luta pra quebrar. nossa lá, viu? Essa é Não uma é? luta de... A gente cobra muitos investimentos da Ecovias, eles fizeram alguns investimentos importantes, aumentamos o efetivo da Polícia Rodoviária, que é quem cuida aí daqueles trechos, aumentamos as câmeras de monitoramento. Hoje a Ecovias tem um monitoramento muito legal na pista, de ponta a ponta, mas mesmo assim, infelizmente, sempre tem uma tragédia ou outra que acaba, assim, acabando com todas as condições que a gente criou até o momento. Porque acontece um caso e às vezes tira a vida de alguém, aí acabou tudo. Não então, tem dúvida. sempre tem que estar em alerta e estar melhorando os instrumentos aí de segurança. Ótimo. E eu gostaria, inclusive, meu querido deputado, dentro dos vários projetos, né, que você tem apresentado, o que você acha de mais importante em termos de investimento que precisa hoje as cidades do estado terem, de São Paulo? Olha, Sérgio, você falou aqui, por exemplo, de um tema que é muito importante e que vai ser o desafio, penso eu, dos gestores, de nós gestores, que é a questão da geração de empregos. Sim. Né? Hoje, tudo acaba tendo aí aplicativos, um banco que empregava 50, 100 pessoas, hoje tem agência abrindo em São Paulo com um funcionário, porque o aplicativo faz tudo. Então, nós temos que pensar em como é que essa geração vai conseguir estar empregada no mercado de trabalho. Então, eu sou autor, por exemplo, de uma lei que cria referências para a economia criativa, que é... Muito bom. Então, que são os trabalhos ligados aí a mídias sociais, gestão de mídias sociais, criação de software, criação de aplicativo, que é um mundo moderno e que nós precisamos colocar a juventude para trabalhar nesse sentido. O governo do estado criou as ETECs, que são as ETECs de economia criativa, escolas de economia criativa. Nós já temos alguns modelos, inclusive em São Vicente nós temos lá uma ETEC. Nós estamos espalhando pelo estado de São Paulo. Eu fui autor dessa legislação e que está se espalhando aí pelo estado inteiro. Então, é uma coisa legal e que a gente entende que é um caminho aí sem volta, né? Que bom. Que é a economia criativa, que envolve o turismo também, envolve a gastronomia, que hoje emprega muita gente também. É o setor de serviços, é o setor que mais emprega, né, junto com a construção civil. Só que as indústrias, as empresas, elas estão robotizando e mecanizando muito. Tudo. Né? E a gente tem aí o setor de serviços que depende muito do ser humano aí, então é isso que nós estamos apostando aí para a próxima geração, é conseguir gerar bons empregos para a próxima geração. Isso é muito importante, Isso né? aí. E adequar a necessidade, principalmente da economia criativa, com os jovens, né? Sim. Porque as redes sociais hoje é um exemplo, não é? Exatamente. Você vê, eu tenho falado para os nossos colegas advogados, né, que a advocacia é importante, é significativa, mas existe muitos problemas, não é? Claro. Porque, infelizmente, de uma forma ou de outra, nós não vamos ter, dentro em breve, necessidade mais de advogado, só de especialistas. Sim. Porque 90% dos Estados Unidos já é assim. 90% das causas já são resolvidas através das redes sociais com aplicativos, não é? Essa é a modernidade. O mundo Às vezes caminha pra eu tenho isso. amigos meus que falam, pô, Redor, não fala isso, senão você acaba diminuindo o nosso trabalho. Não, não é diminuindo o trabalho. Eu quero com isso estimular para que os colegas tenham, na verdade, a oportunidade de participação na economia criativa. Isso aí. Tá certo? Quer dizer, isso é fundamental. A gente Totalmente. hoje tem essa necessidade. E o gestor público, conforme você mesmo disse, Caio, e você, Pedro, se nós não tivermos essa visão, não é, de sensibilidade com a comunidade, você não chega a lugar nenhum. Você fica batendo em ponta de faca. É isso mesmo. E o emprego, né, gera segurança para a pessoa, garante perspectiva para sua família, é o sustento da sua casa. Então, a pessoa que não consegue encontrar, é claro que a chance dela ir para um caminho de cometer algum delito é muito mais fácil. Então, quando ela está empregada, ela tem um plano de saúde para os seus filhos, ela consegue garantir ali a sua casa. Então, acho que esse é um desafio que nós temos aí para esses próximos anos. E você, inclusive, falou uma coisa que eu vou aqui parafrasear o seu pai. Seu pai, às vezes, eu já tive a oportunidade de vê-lo em alguns programas e ele sempre lembra, que eu achei muito legal essa lembrança dele, de frases de música, não é?
E ele até usou a frase de algumas músicas para referenciar determinada situação. E eu diria o seguinte, parafraseando também uma música, quem não tem emprego perde a honra, não é? Perde a dignidade, não é? Verdade. Quer dizer, você... Tornar o jovem, né, Redó, protagonista também desse mundo que a gente vive hoje é muito importante. Porque se a gente não dá essa oportunidade, se a gente não cria essa perspectiva para ele Sim. poder ir por um outro caminho, obviamente que a gente tem visto muitos jovens se perder dentro da criminalidade. Porque Exato. são portas abertas com o crime o tempo inteiro, chamando o jovem, tirando ele do bom caminho. Então o governo, o poder público tem por obrigação fazer com que o jovem ele seja inserido, que ele seja aproveitado pelos governos. Prova disso, o que agora o nosso governador está fazendo com o GEPOI, que é um modelo trazido da cidade de São Vicente, quando o Márcio era prefeito, que era o GEPOM, que é o alistamento, é o alistamento civil. Só que lá em São Vicente eram jovens que eram dispensados do serviço militar que entravam para o GEPOM. Hoje o GEPOI são jovens de 16, 17, 18 anos que serão inseridos dentro das prefeituras. Hoje o governo do estado está colocando 16 prefeituras, 16 municípios para aderirem a esse programa, para que esses jovens eles estejam participando de atividades como cursos de qualificação, na área do turismo, na área de serviços, na área da administração pública mesmo, para que eles sejam aproveitados e recebam aí um salário, tenham que estar estudando e, diante disso, eles participam diretamente da administração. Eles conseguem estar inseridos recebendo esse salário e tornam eles, né, participantes aí de uma vida com uma perspectiva, porque lá em São Vicente, esses jovens, a gente falou aqui do caso do Renan, a gente falou aqui de jovens que muitas vezes querem ter uma oportunidade, mas não têm oportunidade. Verdade. E as pessoas exigem experiência. Então esse jovem, ele é qualificado para entrar no mercado de trabalho depois. Então é muito bacana isso. Os índices de criminalidade na cidade de São Vicente reduziram muito. Nós estávamos assim, quando o Márcio França assumiu a prefeitura de São Vicente, com números assim que impressionavam e nos assustavam. Ao criar o GEPOM, esses números reduziram, São Vicente não aparecia mais entre as 100 cidades mais violentas do estado, sendo que a gente estava entre as 10, 15 cidades mais violentas. Então, é exatamente dando a oportunidade para os jovens, criando essa perspectiva de vida para eles, que eles vão para um caminho do bem e não para o caminho do mal. E que isso é muito positivo, porque a grande verdade é a seguinte: uma coisa que é importante, deputado, eu sei que você já tem muito conhecimento em razão da sua experiência parlamentar e da atividade que exerce, não é? Ajudando, colaborando também, contribuindo com a administração de São Vicente e tantas outras cidades, do seu próprio pai, o governador Márcio França. Mas veja, nós temos algumas coisas no Brasil que parece ser beirar o ridículo, não é? Você veja, nós temos o Estatuto do Menor e do Adolescente, o ECA, que ele proíbe, não é, o menor de 16 anos a trabalhar. Proíbe, literalmente. Só que é o seguinte, traficar ele pode. Ser traficante ele pode. Quer dizer, é um negócio absurdo. Uma incoerência. Uma bruta incoerência. Quer dizer, eu não estou dizendo que pode porque o Estatuto permite, não é isso. Mas ele, na verdade, não tendo como trabalhar e precisando ajudar a família e ter o seu sustento, o que ele vai fazer? Ele é atraído pelo tráfico. Claro. E aí, como nós temos hoje um processo, infelizmente, que graças a Deus está mudando, inclusive a atitude do seu pai, que é louvável, de ter ido lá entregar as flores no Dia das Mães para aquela policial militar, que teve a coragem de debelar aquele vagabundo que saiu da saidinha, não é? Que é outra coisa que tem que acabar com, não tem que ter saidinha coisa nenhuma. Não tem que ter, não, vamos humanizar. Humanizar é o seguinte, é dar oportunidade para aqueles que estão aqui fora não irem lá para dentro. Agora, quando chegar lá dentro, tem que cumprir pena. Não tem que ter nenhuma regalia como hoje existe. Sim. Essa que é a grande verdade. Quer dizer, eu não sou favorável, ajudo, eu já advoguei para inúmeros detentos de pro bono, não é? Isso na época mais jovem e tal, e eu fazia isso com o maior orgulho. Agora, a grande verdade é a seguinte, nós não podemos fazer hoje, com essas reduções todas de pena, não é? Esse estatuto todos proibindo a oportunidade de jovem trabalhar, não é? De você ter chance de dar... Quantos anos você começou a trabalhar? 12 anos. Eu com 12 anos.
O Caio nem tanto, porque graças a Deus, né? Não, começou cedo também, ajudava lá na escola da mãe dele. Não, exato, tudo. mas meu filho começou a trabalhar com 17 anos. É isso. Porque, lógico, 17, 18 anos, que é normal quando você tem uma família, não é, mais estruturada na questão financeira. Sim, mas não a era o Deus. meu caso. Meu pai era um lutador, minha mãe também. E eu tive que trabalhar com 12 anos. Redó, a melhor coisa que a gente precisa fazer. E aprendi muito. Aprendeu muito, tenho certeza Exato. disso. A melhor coisa que a sociedade precisa entender e fazer é criar oportunidade para o jovem. É dar condição do jovem também lutar por um espaço dentro da sociedade. E a gente falou aqui do GEPOI, que era um modelo do GEPOM lá em São Vicente, que vai ser implantado agora no governo do estado. Tem uma outra ação do governo do estado louvável, que é a Univesp, que é a Universidade Virtual para os jovens, ou seja, Maravilha. democratizar o ensino superior. Universidade com cursos maravilhosos, gratuita, à distância. Jovens que saem do ensino médio, que ingressam numa faculdade com professores da USP, da Unesp, da Unicamp. Então, é uma oportunidade que você dá para esses jovens que talvez eles não teriam nunca na vida dele. De fazer um curso superior, de ter uma formação, de ter uma oportunidade de disputar no mercado de trabalho uma vaga que dê a ele uma condição de criar a família dele. E então aí, é isso que a gente precisa participar fazer. da economia Exatamente, exatamente. ativa. Eu, inclusive, vou aproveitar nesse momento até para a gente comprovar tudo que foi dito aqui por parte da administração do nosso querido prefeito, Pedro Gouveia, de São Vicente, de tudo que está sendo feito lá e que já foi feito. Nós vamos passar agora a assistirmos aí, nesta oportunidade, as imagens que o nosso querido Meirelles vai colocar no ar. E vocês vão acompanhar.
vocês vejam o brilhantismo do trabalho que foi realizado, está sendo realizado na cidade de São Vicente e que repercute em toda a Baixada Santista e no estado de São Paulo através do dinamismo e do profissionalismo do nosso querido prefeito Pedro Gouveia. E da mesma forma, nós vamos assistir agora também a atividade parlamentar deste jovem, brilhante parlamentar que é Caio França, em razão não só, porque às vezes você imagina que o parlamentar só fica dentro da Assembleia, não. A grande maioria dos momentos ele está falando com as suas bases, nas lideranças, falando com o prefeito, entrando em contato, inaugurando, participando. Essa é a atividade parlamentar de um bom parlamentar. E é isso que nós vamos ver agora. Olá pessoal de São Vicente, hoje um dia muito especial para a gente aqui no Palácio dos Bandeirantes, com o nosso prefeito Pedro Gouveia, o secretário de Estado Maurício Juvenal, diretor da Prodesp Lídio. A gente efetivamente assinou o convênio para o Poupa Tempo na cidade, que era um sonho antigo nosso, infelizmente não conseguimos em gestões anteriores, mas agora a gente está efetivando isso. Eu queria muito agradecer, fiz um esforço desde o início do mandato para que isso pudesse se concretizar. Queria agradecer muito todo mundo que participou, ao nosso governador Márcio França, que foi fundamental para poder efetivar isso também, e a prefeitura que tem sido muito parceira do governo do estado. É isso, prefeito? É isso aí. Estou aqui hoje no Palácio dos Bandeirantes, junto com o nosso diretor do Prodesp, Elídio, secretário de Estado Maurício Juvenal e o deputado estadual Caio França, fazendo aqui mais uma ação em benefício de São Vicente, mais um sonho realizado. Poupa Tempo, todos sabem, é o serviço melhor avaliado pelo cidadão paulista, e em São Vicente não vai ser diferente. Mais uma conquista do nosso mandato para a cidade. Valeu! Olá pessoal, hoje um dia muito importante aqui na Prefeitura de São Vicente, na presença de diversos presidentes de entidades assistenciais aqui da cidade, do prefeito, dos vereadores, enfim, nós fizemos a entrega das emendas parlamentares que somam R$750 mil para que eles possam fazer aquisição de novos equipamentos, compra de carros, ar-condicionados, reformular a cozinha, enfim, entre outras coisas, as entidades poderão fazer. São 10 entidades aqui na cidade que serão beneficiadas. A gente entende que o poder público não consegue fazer tudo. Essas entidades são muito parceiras da cidade e por isso merecem toda essa nossa atenção, esse nosso respeito. Eu quero agradecer muito ao governo do estado que também propiciou isso através do nosso pedido de emenda parlamentar. É mais um compromisso do nosso mandato sendo cumprido, aproximar as entidades assistenciais do governo do estado. Um forte abraço a todos, valeu! Olá meus amigos de São Vicente, hoje um dia muito especial para a gente aqui no Palácio dos Bandeirantes. Estivemos junto com toda a Câmara Municipal, com o prefeito Pedro Gouveia, assinando um convênio de R$5 milhões para infraestrutura, pavimentação, asfalto, que é uma das principais dificuldades da cidade hoje. Eu queria cumprimentar os vereadores, o prefeito Pedro, que fez um esforço muito grande para conseguir tirar a cidade do cadastro de inadimplência, e a gente falou lá atrás, que se tirasse a gente conseguiria celebrar convênio. Está aqui a prova disso, agradecer muito ao governador Geraldo Alckmin e ao vice Márcio França, que nos ajudou muito nessa empreitada. É isso, prefeito? É verdade, todos os vereadores presentes hoje aqui, um dia para nós podermos comemorar e ficar na história de São Vicente. Além do convênio com o DAD, já assinado 2017 e 2018, já preparado para a gente assinar, hoje nós saímos daqui do Palácio dos Bandeirantes com 5 milhões do Desenvolve São Paulo, para que a gente possa asfaltar as ruas da cidade de São Vicente. Um esforço de todos nós, para você, nosso amigo de São Vicente. Mais uma grande conquista. Obrigado, deputado estadual Caio França, por esse apoio e por essa grande força para que a gente possa chegar hoje aqui com essa grande conquista. Tem muita coisa para frente aí. Valeu! Viram? É isso. Eu acho assim, pessoal, não vamos desacreditar dos políticos. Todo e qualquer país democrático tem a atividade política prestigiada pela sociedade. De que forma? Cobrando, participando, agindo nas redes sociais. Nós temos aí o exemplo desse homem que começou lá atrás, que é o Camilo Cristófalo Martins Júnior, meu querido amigo, não é? Meu padrinho de casamento também, não é? O Camilinho, participei com o Camilinho, ele foi presidente da Juventude Janista e eu fui o secretário-geral, né? E uma entidade criada por ele. Então o Camilo sempre foi muito ativo, hoje com mais de 3 milhões de acessos, é uma coisa brutal, né? Eu falei para ele, tem mais telespectador, ele tem mais internauta do que a Rede Globo nos programas dela. Mas a grande verdade é a seguinte, e de que forma que ele conseguiu virar vereador? Cobrando
as imbecilidades que o prefeito de então, o Fernando Haddad, fazia com tudo aquilo que, inclusive, depois o outro prefeito disse que ia tirar e que, enfim, também não cumpriu. Mas não tudo deu bem. tempo também? É. Saiu muito cedo. Desistiu muito cedo. Olha, eu particularmente vou dizer, eu adoro o João. O João é um homem muito brilhante. Já tive a oportunidade de trabalhar com o João Dória, mas, João, com todo respeito, você pisou na bola. Já falei isso pessoalmente para você. Você jamais poderia ter feito isso, até porque você é um homem de palavra. E eu te conheço. Mas, enfim, não dá para entender um político com esse tipo de atitude. E eu sempre fui assim. Comigo não tem outro. Eu nunca fui num muro. Eu sempre tive ou de um lado ou do outro. Isso é ponto pacífico. Agora, meu querido deputado Caio França, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou começar, meu ilustre jornalista Renan, te prestigiando. As suas últimas considerações. Ali na nossa Câmara da Verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer estar aqui presente no nosso Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente. Muito importante falar da primeira cidade. São Vicente é muito importante para mim, minha família, que é onde eu passei a minha infância. Olha que lindo. Que para mim foi, nunca vou esquecer. E também agradecer a presença do nosso deputado Caio França, que sei que ele sempre vai estar pronto e firme aí para defender a nossa população. É isso que a gente precisa, é isso que o nosso país precisa, de políticos assim, que falam a verdade, que estejam do lado do povo brasileiro. Muito obrigado. Parabéns. Meu querido amigo Pedro Gouveia, suas últimas considerações. Sérgio, Renan, a todos os nossos amigos aqui, telespectadores, ao deputado Caio, quero deixar o nosso carinho, o nosso abraço, convidar vocês para visitarem a primeira cidade do Brasil, a nossa querida São Vicente, sempre de braços abertos para recebê-los. Foi uma honra estar aqui com você, obrigado, participando desse programa, com uma grande audiência e podendo falar um pouquinho da nossa cidade e mostrar um pouquinho o nosso jeito de acreditar num Brasil melhor, num país com uma comunidade, com uma população que possa sonhar por dias melhores. E dessa forma a gente vai continuar trabalhando, acreditando que é através da política que a gente vai transformar o nosso país. E o nosso ilustre deputado Caio França, uma obrigado, honra. Redor. A honra é minha, obrigado. Pelo convite aqui, parabéns pelo teu programa, pelo teu dinamismo aqui, na companhia do Pedro. Agradecer também aqui pela amizade, pelas palavras, nos colocar sempre à disposição aqui e através da boa política que nós vamos conseguir levar o Brasil aí para frente. Eu penso que a gente não pode negar a política, nós temos que fazer ela caminhar para o lado do bem, com as pessoas boas, com boa conversa, que nós vamos conseguir solucionar aí os problemas que a gente tem pela frente. Maravilha. Eu, inclusive, agora, antes de encerrar, eu quero passar às suas mãos essas revistas, olha, tá aqui. A Total, que é lá de Pernambuco, aliás, onde seu pai tem estreito relacionamento com a família do Eduardo Campos, não é? E essa revista foi do Eduardo e agora está com o Marcelo Mesquita, que é o nosso grande amigo, e a Imensitar, que é uma revista aqui da Zona Norte de São Paulo. Eu vou passar às suas mãos, por favor, meu querido Renan. Pega isso, essa. Pega uma dessa e uma Total também, para mim passar. Isso. Obrigado, irmãozinho. Olha, passar as mãos do meu querido prefeito. Opa, muito obrigado. Pedro Gouveia. Muito e obrigado. quero dizer o seguinte, esse é um recado do Marcelo Mesquita. Ele quer que seu pai seja a capa da revista lá em Pernambuco. Vai ser uma honra. Em razão do trabalho que ele vem desenvolvendo em São Paulo e do quanto o PSB de Pernambuco prestigia ele. Muito obrigado pela gentileza. Uma honra. Será repassado para frente. Valeu. Olha, eu fiquei extremamente honrado de ter agora a atenção de vocês assistindo o nosso programa e principalmente em ver, veja, aqui não houve nada montado, tudo certinho, no aspecto de cada um ter realmente a sua posição e dar o esclarecimento devido para as questões que hoje tanto afligem a sociedade paulista, a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de convidá-los novamente, porque os assuntos são tão vastos e tão importantes que nós ficamos aqui, na verdade, sem ter a chance de abordar outros grandes assuntos, não só da cidade de São Vicente, mas também como do estado de São Paulo e principalmente sobre a sucessão, que nós não falamos, que nós, inclusive, rogamos para que o seu pai, Márcio França, tenha sucesso. Obrigado. E que ele continue nesse caminho brilhante de ter um homem realmente determinado e procurando fazer com que São Paulo melhore a condição de vida dos brasileiros que aqui moram e que têm tantos problemas. É isso aí.
E nós queremos reiterar, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo vocês estarem aqui no Sala de Imprensa e até nosso próximo programa.